Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. E o meu nome é João Nuno Pinto. É com muito gosto que eu e os nossos convidados diariamente, pelo menos durante os dias úteis da semana, chegamos até a sua casa com os mais diversos temas. E ao longo de todos estes anos de emissão, existem convidados que começam connosco como convidados, de alguma forma vão ganhando, de alguma maneira, uma relação especial, tanto com toda a equipa como com o próprio programa, e com o passar do tempo podemos dizer que de certeza que se transformam, creio eu, em amigos, até pela recepção e o carinho que temos sempre em estar com eles. É o caso do nosso convidado de hoje, o professor Paulo de Moraes. Muito boa noite, senhor professor. Eu, quando coloco em cima da mesa, de facto, este percurso, é porque vivemos num momento em que as relações até entre as pessoas estão todas polarizadas, mas é possível começar de uma maneira e depois desenvolver um bom relacionamento, como é aquele que eu creio que nós temos consigo. Claro que sim. Muito obrigado por este convite. Mais uma vez, estou aqui com muito gosto. Pela empatia que as pessoas, enfim, toda a equipa cria, e também porque este é um espaço de liberdade. É muito importante hoje, em Portugal, encontrar espaço onde se fale de forma completamente livre. E dou-lhes os parabéns por isso. Aqui fala-se de forma completamente livre. Sei que não só eu, mas todos os convidados que cá passam dizem o que pensam o que dizem, e naturalmente depois há muita divergência de opiniões, porque é aí que se faz a democracia. A democracia faz-se da divergência, não se faz de rebanhos de pessoas todas a dizer a mesma coisa. Muito bem. E por isso, muito obrigado pelo convite, gosto imenso de estar aqui. É sempre um gosto. Professor, vamos começar precisamente por aquele que devia ser o ex-libris da liberdade e da democracia, que é a Constituição da República Portuguesa, na qual o professor tem um evento marcado para amanhã, creio eu. Amanhã, exatamente, no Porto, ao fim da tarde, às 6h30, na Livraria Gato Vadio, falarei daquilo que penso que falta cumprir na Constituição. A Constituição tem tido muitas celebrações nos últimos tempos e, de facto, deve-se celebrar, mas uma Constituição não deve ser celebrado como um regulamento. A Constituição não é um regulamento para o comportamento dos cidadãos, não. A Constituição é um tratado que o Estado assina com os cidadãos, em que se compromete a cumprir um conjunto de funções do próprio Estado. E ao fim de 50 anos, a forma de celebrar a Constituição deve ser avaliar em que medida o Estado está a cumprir ou não aquilo que vem na Constituição. Não é ver se os cidadãos estão a portar bem, porque estão, isso não haja dúvidas sobre isso. A questão é ver, o Estado está a cumprir aquilo a que a Constituição obriga? Obviamente que não. Enfim, muitas vezes fala-se de um... Vou só dar um exemplo, senão estaríamos aqui horas a falar do incumprimento da Constituição, e é justamente sobre isso que irei falar amanhã nesse debate, mas desde logo há um fator que se fala que é a crise da habitação. Por exemplo, sim. E a crise da habitação não é uma crise num setor económico. A crise na habitação é uma falhanço do Estado num direito fundamental que é o direito à habitação. Da mesma forma que em Portugal há um Sistema Nacional de Educação geral e universal, há um Serviço Nacional de Saúde geral e universal, deveria haver um Serviço Nacional de Habitação. Porquê? Porque está na Constituição. Quando os constituintes, em 1976, decidiram que a habitação era um direito dos cidadãos, o Estado tem que se organizar por forma a garantir que os cidadãos todos têm direito à habitação. Isto não é uma medida longe de ser socialista. Em países como a Suíça, como a Holanda, como a Luxemburgo, o Estado garante habitação condigna a todos os cidadãos. É uma questão de direitos humanos, basicamente. É uma questão de um direito. Aliás, é claro que depois há muitos modelos, há o modelo soviético, há o modelo suíço, e uns funcionam melhor e outros pior. Mas aqueles que eu, enfim, sigo mais e que preconizo, é o modelo de habitação social que existe na Bélgica ou na Suíça,
para falar dos países do Norte da Europa, em que as pessoas têm todas direito à habitação, independentemente de haver um mercado de habitação em que as famílias, se bem entenderem, compram as suas casas, primeira casa, segunda casa, terceira casa, compram o que quiserem livremente, mas independentemente disso, há a garantia de que todos os cidadãos que nascem na Bélgica têm direito a uma habitação condigna em determinadas condições. Quais são as condições? É uma habitação condigna para a qual tem que destinar uma parte do seu rendimento. Ou seja, acontece muito na habitação... Não deve ser a totalidade, como se vive, por Absolutamente, exemplo, mas em Portugal. Não só não é a totalidade da população que tem direito à habitação social, muito menos as habitações são gratuitas. Acontece muito, por exemplo, na Bélgica, que é, nós somos vizinhos, temos casas exatamente iguais, só que um vizinho paga X, o outro paga X mais Y porque tem maior rendimento. Claro. Ou seja, as pessoas sabem que por uma parte do seu rendimento familiar têm direito a uma habitação condigna. E naturalmente depois o Estado subsidia o que é necessário. Portanto, quem quiser amanhã ao final da tarde lá na Livraria Gato Vadio do Porto. Que é no centro do Porto. Muito bem. Há um outro evento também que por acaso já foi mencionado esta semana porque, de alguma maneira, o homenageado, de alguma maneira não, foi nosso convidado também, o professor Mário Frota. Creio que está qualquer coisa a ser organizada dentro da universidade ou com a universidade. É verdade. E esse evento em que eu vou ter o gosto e até o orgulho de poder também intervir vai ser no dia 15, portanto, 6 a 8, na Unicep, que é também uma livraria, também no centro do Porto, mesmo junto à sede da universidade. A Unicep é uma livraria antiga, é uma cooperativa livreira de estudantes, que hoje, obviamente, os estudantes que a constituíram já não são estudantes porque o tempo evoluiu, mas será uma homenagem ao professor Mário Frota, ao fim da tarde, que resulta de uma obra que foi publicada no Brasil e que vai ser apresentada em Portugal, de homenagem ao professor Mário Frota, que tem sido, não só em Portugal, mas também no Brasil, o verdadeiro provedor dos consumidores. O professor Mário Frota de quem eu sou amigo, faço já essa declaração de interesse, sou muito amigo dele e da família, e tenho muito orgulho nisso, prezo muito isso, mas é alguém que, quer no plano académico, tem feito estudos na área de direito de consumo como ninguém, quer no plano do ativista cívico, tem sido ele o grande provedor dos cidadãos. Se hoje em Portugal os restaurantes não cobram de forma selvagem, como acontecia antigamente, peço desculpa da palavra, couvert aos clientes, isso deve-se ao professor Mário Frota. Foi ele que, numa longa jornada, explicou que os restaurantes não podem impor despesa aos seus clientes. Enfim, teria muitos mais exemplos a dar na área da publicidade infantil, enfim, na área das telecomunicações. O professor Mário Frota é o provedor dos consumidores de Portugal, muito embora não tenha esse cargo oficial, mas tenha esse cargo, digamos, cívico, que os cidadãos já lhe atribuíram. Portanto, qualquer homenagem que lhe seja feita em Portugal, no Brasil ou na Europa, sempre que eu puder, estarei presente, porque acho que ele merece essa homenagem e de alguma maneira, eu tenho a felicidade de, em nome de todos aqueles que lhe estão gratos, poder exprimir aquilo que sinto. Muito bem. Portugal, Brasil ou Europa? Vamos então à Europa, porque o professor recentemente esteve na Bulgária numa conferência sobre algo chamado de SLEP. Se nos pudesse explicar. Estive de facto a semana passada, e não foi a semana passada por acaso. Os SLAPs são Strategic Lawsuit Against Public Participation, ou seja, é litigância retaliatória contra quem tem participação cívica, que é um dos problemas graves na Europa. Grave em Portugal, grave em Inglaterra, grave em toda a União Europeia. Isto porque, vou dar só um exemplo que é talvez o mais emblemático de todos. Em 2017, em Malta, uma jornalista chamada Daphne Caruana Galícia foi assassinada. Entrou no carro, o carro explodiu essa morte foi uma morte anunciada, na medida em que tinham-lhe assassinado 3 dos seus cães, um com veneno, outro com tiro, outro apareceu degolado à porta de casa. Recebeu imensa ameaça. Incendiaram-lhe a casa. E o que é que fez essa jornalista? Era uma jornalista de investigação que andava a investigar quer o governo, quer a oposição em casos de corrupção. Bom, ora, a Daphne, e por isso esta lei fica conhecida, já falarei de que lei é que estamos a falar, como lei de Daphne,
tinha andado a investigar tudo isso e mesmo depois da sua morte, no dia em que morreu, havia 46 processos cíveis contra ela em tribunal. E que na legislação de Malta, os processos passam para a família. Ou seja, o marido e os filhos, ainda hoje, ao fim de 9 anos, estão a responder em tribunal por processos que lhe foram, digamos, colocados nos tribunais de Malta. Ora bem, porquê? Porque ela apenas denunciava com verdade casos de corrupção. E, por isso, foi, e bem, constituído um grupo a partir de 2017, data da sua morte, simbolicamente, que conseguiu que em 2024, ao fim de muitas reuniões, muita negociação, um grupo a que, em Portugal, a Frente Cívica se associou, um grupo europeu a que a Frente Cívica, que tenho o gosto de presidir, se associou, que conseguiu uma diretiva europeia contra os SLAPs, contra a litigância retaliatória de quem denuncia casos de corrupção ou de maus negócios de Estado, etc. A diretiva foi aprovada na Europa, quer no Parlamento Europeu, quer no Conselho Europeu, em 2024. E depois há a sua transposição, que se inicia em 2024 e cuja data limite para transpor para todos os países da União Europeia é o dia 7 de maio de 2026. Amanhã, portanto. Ou seja, amanhã... Já deve estar tudo tratado cá. Vamos ver. Não está tratado, obviamente, já lhe respondo. De qualquer forma, essa diretiva tem que entrar em vigor em todos os países da União Europeia amanhã. É evidente que em Portugal não temos notícia, nem do Governo, nem do Parlamento, que alguma coisa tenha nascido, mas o que é facto é que até amanhã, à meia-noite, estamos dentro do prazo. Vamos ver o que é que acontece a partir de depois da manhã. E essa reunião que referiu na Bulgária, que teve lugar a semana passada, foi justamente dos ativistas, das associações, das ONGs, que vão desde a Frente Cívica em Portugal até ao Greenpeace, enfim, toda uma série delas. Obviamente a Fundação Coreana Galícia, que foi constituída depois da morte. Os filhos de Daphne, tiveram um trabalho meritório atrás dessa situação. E só para... Professor, eu o ano passado tive a possibilidade de, no trabalho que eu estava a efetuar, estar em Malta, e ainda é muito de sordina que se fala dela. Sim. Não é propriamente um assunto que se fale com um grande à vontade nas ruas de Malta. Em Malta, não. Em Malta ainda é um assunto escondido, digamos, como diz e bem, mas, enfim, Daphne merece toda a nossa homenagem. Aliás, a sala de imprensa do Parlamento Europeu em Estrasburgo tem o seu nome e é uma justíssima homenagem, e o que é necessário é que esta diretiva entre em vigor, de facto, no dia 7, e vamos lá ver, uma diretiva entra sempre em vigor, porque mesmo quando os países não a transpõem em tempo, a diretiva tem aplicação imediata. Okay. Mas é evidente que depois a transposição para a legislação nacional facilita, obviamente, o funcionamento de toda a tramitação. O professor, de alguma forma, e desculpa a brincadeira, podia ser considerado uma das nossas Daphnes, não que não lhe fizeram nada, mas, se bem me lembro, provavelmente é das pessoas que mais vezes têm que ir responder à justiça porque alguém fica incomodado com algo que você diz. Há 3 grupos de pessoas que são muito incomodadas com processos de litigância retaliatória. São naturalmente jornalistas, que escrevem notícias que não agradam a grupos poderosos, que, em vez de exercerem o direito de resposta, esses grupos poderosos preferem ir a tribunal incomodar as pessoas, pedir indenizações, colocar as empresas de comunicação social em risco, porque cada vez que se pede uma indenização em tribunal, tem que haver nos balanços provisões para essas eventuais condenações. Ou seja, uma das formas de cercear a liberdade de expressão e até a liberdade de imprensa é colocar processos em tribunal de milhões que impedem que depois as empresas de comunicação social tenham os seus balanços até equilibrados. Portanto, são jornalistas, são ativistas cívicos na luta contra a corrupção, como é naturalmente o meu caso. Bom, e depois também na área do ambiente há aqui grandes processos, não tanto em Portugal, mas enfim, o Greenpeace está permanentemente em tribunal por causa das petrolíferas. Esse talvez seja o exemplo mais internacional, e depois há os ativistas, que são, por um lado, pessoas como eu, a doutora Ana Gomes e outros que em Portugal denunciam casos de corrupção, mas onde isto é particularmente mais grave é, sobretudo em Inglaterra e em alguns países do norte da Europa, em própria Bélgica, na Holanda, casos de oligarcas russos que ficam muito incomodados com o que se lhes diz sobre eles
e de facto coloca um processo em tudo que é sítio, em tudo que é jurisdição, e isso obviamente depois incomoda ativistas, escritores, jornalistas, ativistas. Sim, é um reagendamento da sua vida diária, para além do condicionamento que pode Eu existir, falarei pela minha experiência pessoal, enfim, já levo 16 processos em tribunal por causa de declarações que faço em programas como este e outros em que denuncio situações de corrupção, de maus gastos públicos, etc. E quem se sente incomodado vai a tribunal, e eu julgo que a legislação anti-SLAPP irá, de alguma maneira, cercear esses intuitos dessas pessoas e desses grupos que efetivamente incomodam. Mas já agora deixe-me dizer-lhe, mais grave do que os processos que me coloquem a mim, ou à doutora Ana Gomes, ou a pessoas, enfim, com alguma capacidade de se defenderem nos tribunais, capacidade de intervenção social, até capacidade económica para pagar aos seus advogados, grave é, numa pequena aldeia de Portugal, quando alguém que ganha o salário mínimo se lembra de falar mal do Presidente da Câmara, ou do Provedor da Misericórdia, ou do chefe dos bombeiros, pode ter uma perseguição. Isso acontece em Portugal. Pessoas humildes que têm a ousadia de não ter medo de falar e que depois falam mal de alguém e depois têm um processo em tribunal e, obviamente, não têm forma de se defender. E esses sim são os verdadeiros corajosos. Não são conhecidos, ficam anónimos, mas vão responder sem meios, sem advogados, sem apoio, sem imprensa, sem capacidade de ter voz pública, e vão ter que se defender contra o bullying, o Presidente da de Câmara, alguns. apenas porque denunciaram uma situação irregular no funcionamento da Câmara. E nós sabemos que em Portugal, num pequeno concelho, sobretudo no interior, são os mais pequenos, quem denuncia uma irregularidade de um Presidente de Câmara corre o risco de, se trabalhar na Câmara, ser perseguido, ou, na melhor das hipóteses, ser encostado e ficar num sítio sem fazer nada. E isto é particularmente mais grave. Esses sim são mais corajosos do que aqueles como eu, que apesar de tudo têm voz e capacidade de se defender no espaço público. Muito bem. Por falar em denunciantes, esta semana, ou creio que no final da semana passada, houve, ele não é um denunciante normal, por assim dizer, mas creio que houve a absolvição, apesar do Ministério Público ir recorrer, de Rui Pinto. Eu sei que o professor foi testemunha abonatória de Rui Pinto. Explique-nos em que é que tem mérito, por assim dizer, o que aconteceu com o Rui Pinto, não sendo ele um denunciante normal, se é que posso dizer. Só mesmo para concluir a pergunta anterior. E a reunião que teve lugar a semana passada foi justamente para fazer um balanço de como é que está a transposição em todos os países da Europa. Como se esperaria, os países do norte da Europa, que são aqueles que já nem têm o problema, estão a ser mais rápidos a fazer a transposição. Os países do sul da Europa, em particular Portugal, em particular a Itália, onde há uma perseguição permanente, quer do governo, da Giorgia Meloni, quer da própria ENI, a um conjunto de ativistas, estão atrasados na transposição. Mas, enfim, amanhã, seja de que forma for... Até à meia-noite ainda estamos bem. Estamos no prazo, e o que era importante é que a legislação seja transposta. Já agora deixe-me dizer-lhe, a questão do prazo é uma questão simbólica. Claro. Se a legislação em Portugal for transposta daqui a um mês e for bem transposta, eu ficarei satisfeito na mesma, apesar de não se ter cumprido o prazo. Mas o prazo é apenas simbólico. É evidente que quando os prazos não são cumpridos, é também um símbolo de que as pessoas não têm muita vontade de colocar a legislação em funcionamento. É verdade. Relativamente ao Rui Pinto, naturalmente o Rui Pinto ficou libertado de mais um julgamento a semana passada, ainda bem, até porque, no fundo, se ele viesse a ser julgado, ia ser julgado por tudo aquilo que já tinha sido julgado previamente. Portanto, seria até uma excrescência jurídica, e felizmente que os tribunais assim decidiram. O Rui Pinto, de facto, não é um denunciante habitual, porque ele teve acesso a uma série de informações através de algumas práticas eventualmente ilícitas, mas, para todos os efeitos, o Rui Pinto fez um grande serviço à nação, não só à nação portuguesa, como a outras. Eu recordo que em Espanha muitos acabaram por pagar impostos por via das denúncias de Rui Pinto. O Rui Pinto não terá tido acesso à informação da forma mais ortodoxa, digamos, mas o facto é que a informação
que ele obteve foi muito útil para saber efetivamente o que acontecia em casos como a Luanda Leaks, etc, e outros, e por isso eu julgo que o Rui Pinto está um pouco naquela posição de alguém que, aliás, eu disse isto quando testemunhei a seu favor no julgamento, como alguém que vai a passar na rua, vê alguém num caso de violência doméstica no interior e entra, impede a violência doméstica, impede que o marido bate na mulher e depois acaba por ser multado que não tocou a campainha quando entrou para impedir este caso. Ou seja, apesar de Rui Pinto não ter entrado dentro de casa da forma mais ortodoxa, impediu uma série de vigarices, desculpa a expressão, que não é simpática. Eu acho que Rui Pinto, nesse sentido, é um herói, porque denunciou, sem daí tirar qualquer benefício pessoal, denunciou casos de corrupção, de lavagem de dinheiro, e por isso todos lhe devemos ficar gratos. Eu acho que Rui Pinto deveria rapidamente ser integrado nos quadros da Polícia Judiciária e trabalhar na Polícia Judiciária para encontrar toda essa bandidagem que anda aí. É quase o nosso Snowden, não é? Quase. É uma espécie de Robin dos Bosques da era da informática, digamos. E agora mete-se-lhe uma farda. Farda não. Olha, o professor esta semana, creio que no domingo, no Correio da Manhã, saiu um artigo seu que tem como título Facilitadores. Eu fui ler, podia ser facilitadores para a perda de peso, facilitadores para o crescimento capilar, mas o que eu encontrei foi facilitadores de negócios. E o professor coloca o dedo na ferida em algumas situações que continuam a acontecer em Portugal. Continuam, que é um problema das portas giratórias em Portugal, que nunca mais param de girar, giram com uma velocidade louca, que é todo um conjunto de atores que andam dos governos para as empresas, das empresas para o Parlamento, do Parlamento para a televisão, a fazer opinião pública, a influenciar a opinião pública de forma aparentemente independente e, portanto, no fundo, são pessoas que influenciam os negócios. E isto é particularmente grave no momento em que vem aí muito investimento público. Vem aí a terceira travessia, vem o novo aeroporto, vem o TGV, enfim, todos esses investimentos que se anunciam públicos, o PRR, agora que o PTRR. PRR que tem 4 meses para se... E o que acontece? Quando há muito dinheiro público, há grupos económicos que se organizam para fazer grandes investimentos, mas não é com o dinheiro deles, é com o nosso. Esse é que é o grande problema. É que há grupos económicos em Portugal que nos últimos 30 anos têm andado a fazer grandes investimentos. O que seria bom, não teria mal nenhum, se fosse com o dinheiro deles. O problema é que eles fazem os investimentos a seu favor com o dinheiro do povo. E para isso, e agora bem à questão que me coloca, precisam de atores que andem nas empresas a influenciar o poder, e há efetivamente muitos. Nós tivemos a notícia a semana passada que Lacerda Machado, que era amigo de António Costa, que aliás é amigo íntimo de António Costa, andou a trocar uma série de telefonemas com António Costa para falar do investimento dos americanos no data center em Sines, de que Lacerda Machado é consultor. Portanto, Lacerda Machado trabalha para um grupo americano, para um grupo de investidores, nada a opor, mas não pode andar a traficar influências com o seu amigo Primeiro-Ministro, na altura António Costa, porque quando nós escolhemos um Primeiro-Ministro, seja António Costa, Luís Montenegro, Passos Coelho, seja quem for, à partida temos que ter a confiança que aquela pessoa passa o tempo inteiro a pensar nos problemas do país e que não anda a usar o seu cargo para tratar de negócios privados. Se ele se deixa influenciar pelos seus amigos desta forma, está a usar o poder que lhe é delegado pelo povo para benefício particular de alguém. Isso não é aceitável à democracia. Aliás, essa é a definição de corrupção. A Transparency International tem uma definição para corrupção que é, vou traduzir para português livremente, que é o uso de um poder delegado para benefício particular. Ora bem, há muita gente, infelizmente, na vida portuguesa, que trabalha para influenciar o poder, que é o caso de Lacerda Machado, que é próximo de António Costa e anda a fazer influência e a criar facilidades em nome de um grupo americano. É o caso de Paulo Portas ou Seixas da Costa, que hoje são administradores da Motengil, que são políticos, são pessoas que são políticos, passam a vida na televisão a influenciar a opinião pública, mas no fundo o que eles andam verdadeiramente a tratar é dos negócios da Motengil, nomeadamente no que tem a ver com os investimentos no TGV, cujo primeiro concurso, aliás, a Motengil
ganhou, aliás, com esta particularidade. A Mota-Engil ganha o primeiro concurso e ainda não pôs um tijolo, uma pedra em lado nenhum, já quer alterar o caderno de encargos, dizendo que não quer fazer um túnel que está previsto no caderno de encargos, quer mudar a estação de Gaia de local, ou seja, querem alterar o próprio caderno de encargos. Isto só é possível porque eles têm do seu lado um conjunto de influenciadores, facilitadores, que é o caso de Paulo Portas e Seixas da Costa, que se mexem bem na política. Mas não precisamos ir mais longe, vamos à EDP. A EDP tem como figura de pro o seu presidente do Conselho Superior de Supervisão, alguém como António Lobo Xavier, que é no fundo um político facilitador, é um lobista, que consegue até hoje, a EDP não paga IMI nas barragens. E muitas outras coisas. Estou a dar... Bom, aqui eu tenho que, e creio que o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha, aqui também já afirma algumas vezes, isto também já está na mão da AT. A AT já tem que se mexer e ir cumprir aquilo que o Tribunal determinou em relação às barragens. Eu não estou aqui, naturalmente, a entrar em detalhes em cada um destes casos, porque não há tempo nem paciência, se quer que lhe diga. Os telespectadores ouvintes também já estão fartos destes detalhes jurídicos. Mas o que é facto é que, graças a Paulo Portas e Seixas da Costa, a Mota-Engil tem poder para conseguir alterar um caderno de encargos num concurso que ganhou. A EDP, graças a Lobo Xavier, tem capacidade de até hoje não pagar os impostos das barragens, nomeadamente o IMI. A ANA, graças a Zé Luís Arnaud, que é o presidente da ANA, também tem capacidade de não pagar impostos, nomeadamente o IMI, nos aeroportos. Ou seja, todos estes senhores são pessoas que já andaram na política, já foram ministros, já foram secretários de Estado e vão oscilando entre a política e os negócios e têm aquela capacidade quase mítica, que é ter o poder completamente nas mãos sem o ter efetivamente. Ou seja, não têm o poder nas mãos porque não estão no governo, não estão no Parlamento, mas têm algo muito mais importante, têm as mãos no poder. E esses senhores que têm as mãos no poder, que são os facilitadores, que trabalham para esses grupos económicos, conseguem usufruir de meios públicos para benefício dos grupos que lhes pagam e, no final, quem é que paga tudo isto? Obviamente, o povo português. E num momento em que vêm aí tantos grandes negócios, estes facilitadores são talvez a figura mais sinistra da democracia portuguesa. São aqueles que andam neste cenário, neste contexto, a conseguir transferir recursos públicos para a mão de privados, num esquema que é claramente um esquema corrupto, transferência de fundos públicos para a mão de privados de forma ilegítima. Porque seria legítimo se fossem empresários, economistas, gestores, grandes empresários, que andassem, obviamente, a tentar fazer bons negócios. Não. São pessoas que têm capacidade de influência no Estado, que andam a fazer bons negócios para os privados, usando a influência que têm sobre o aparelho do Estado, o Governo, o Parlamento, etc. E, portanto, eu acho que esses facilitadores, esses traficantes de influências sistemáticos têm que ser erradicados da vida pública portuguesa. Não pode ser, infelizmente, de um dia para o outro, mas tem que se trabalhar nesse sentido. Professor, deixe-me colocar aqui em cima da mesa algo que demonstra o quão promíscuo pode ser, ou quão pode ser, inclusive, mais profundo do que aquilo que nós pensamos. Porque em algumas das escutas diz, por exemplo, que João Galamba, que era o ministro na altura, em conversa com os seus colegas de gabinete, ou os seus secretários, ou lá o que é, estava completamente extasiado porque António Costa só queria falar com ele. António Costa, ele só falou comigo, creio que é algumas das transcrições das escutas. Isso mostra que, de facto, estes facilitadores conseguem, inclusive, mover vontades até afastadas deles, por assim dizer. Aliás, é justamente nas escutas entre João Galamba e António Costa que levam a que todo um conjunto de escutas subsequentes ao Primeiro-Ministro levem à identificação da escuta entre António Costa e Lacerda Machado, que falámos há pouco. Mas, apesar de tudo, o João Galamba é um facilitador, mas de segunda divisão. Porque facilitadores de primeira divisão são aqueles que estão ligados a grandes sociedades de advogados, como era o caso, por exemplo, de Marques Mendes, que estava na Sociedade de Advogados de Abreu, que curiosamente contratou também João Pedro Matos Fernandes, que tinha sido Ministro do Ambiente e foi para Abreu tratar de assuntos do ambiente em nome dos privados. Ou seja, provavelmente, ainda hoje, Matos Fernandes, que trabalha na Abreu Advogados, a favor de um conjunto de empresas privadas, deve ligar para o Ministério e falar com qualquer funcionário, que eram as pessoas que despachavam com ele ainda há cerca de 2 anos. Isto é completamente inadmissível, que hajam um ex-ministro do Ambiente
que neste momento anda a fazer negócios de ambiente numa sociedade de advogados desta dimensão, que aliás é o que o Galamba também faz. Só que João Galamba, pronto, está na segunda divisão, Matos Fernandes está na primeira. Deixa colocar aqui uma coisa em cima da mesa. Isto pode ser polémico, mas... E a primeira divisão é pior que a primeira, não é melhor? Deixa-me colocar aqui. Eu recordo de um professor me dizer, o professor me dizer aqui, creio que num programa em que estávamos a falar precisamente do 25 de Abril, mas da perspectiva também de como é que era o Estado Novo, do professor dizer que havia ministros do Estado Novo que não estavam de acordo com Salazar e que o diziam ainda assim. Sim, no Estado Novo também havia muita corrupção. Aliás, Claro, não é por acaso que há um conjunto de famílias que ganham um imenso dinheiro à custa de Dr. Salazar, desde logo os Espírito Santo, os Melos e aqueles que estavam associados. É evidente que nessa altura havia uma separação entre a política, que era o Dr. Salazar, mandava na política, na PIDE, mandava prender as pessoas que falavam mal dele, etc., e deixava um conjunto de pessoas fazer negócios e digamos, alimentavam-se mutuamente. Digamos, havia aqui uma entente entre os empresários faziam negócio à custa do Estado e garantiam ao Salazar o poder com o Exército, com as Forças Armadas, com o PIB, etc. Mas a corrupção que campeava... Eu estava a falar mais no sentido dos yes men, ou seja, ver Galamba, que como ministro podia até ter uma atitude crítica em relação ao data center, não. Fica completamente encantado porque António Costa só fala no nome dele. O problema não é haver um data center. Vamos lá ver. Tem que haver negócio, tem que haver investimento. O problema é depois a legislação ser adequada ao interesse dos empresários privados. Porque exatamente para haver um data center e para ensinos construir este data center, foi alterada a legislação do simplex ambiental, se quiser. Que havia um parecer contra. Inclusivamente, quem trata disso acaba por ser, quem faz a legislação, é um antigo secretário de Estado, de nome Tiago, que trabalha na Sociedade de Moraes Leitão, que no fundo simultaneamente trabalhava para o Estado a fazer a lei e representava os clientes em nome da Sociedade de Advogados Moraes Leitão. Isto é uma promiscuidade absoluta que tem que acabar e pior, porque no momento em que vem tanto negócio à vista, de que já falei, aliás, aqui 2 vezes, vem o TGV, vem a Nova Ponte, vem o aeroporto, vem uma série de investimentos públicos, se houver esta promiscuidade absoluta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu no Euro 2004, na Expo 98, nas parcerias co-privadas, que é os investimentos públicos vão ficar caríssimos, vai-se gastar muito mais do que se devia, e vai acontecer o que aconteceu nos estádios do Euro, que ficaram a 3 e 4 vezes mais o preço que estava previsto. Para quê? Para encher os bolsos de todas as pessoas que estão ligadas a esses grandes grupos económicos. Já para não falar nos contratos sanguessuga com que os privados ficam depois a perder de vista, praticamente. E se houver esses gastos todos, muito para além do que está previsto, depois isso é pago com os orçamentos de Estado. E se houver uma grande ruptura nas finanças públicas, ao fim de algum tempo vem aí a Troika novamente. Portanto, eu não gostaria de ver um desbaratado de dinheiros públicos, quer porque é injusto, quer sobretudo porque não quero ver a Troika em Portugal outra vez daqui a 4 ou 5 anos. Professor, nós, por vezes, na informalidade da relação com os nossos colegas, com os nossos amigos, quando está para acontecer alguma coisa, falamos num alinhamento cósmico. Nós brincamos a dizer, pá, estrelas estavam todas alinhadas. Eu começo a ver um alinhamento cósmico um pouco catastrófico, porque vejo a pressa com que o PRR, o nosso PRR tem que ser resolvido. Vejo também a necessidade de dar resposta, por exemplo, àquilo que aconteceu com a tempestade Christine, que afetou o centro de Portugal. Vejo o deixar de existir o visto prévio do Tribunal de Contas para contratos até 5 milhões de euros. Há aqui algum alinhamento que nos pode trazer um amargo de boca? Sabe o que é curioso? Estamos a falar disto ontem, hoje, porque justamente ontem nós tivemos uma reunião no Tribunal de Contas em que foram abordadas uma série de matérias, que obviamente eu não poderei aqui revelar, mas o essencial gostava de dizer que é, eu vejo que com todos estes investimentos gigantescos que aí vêm, e com um conjunto de grupos económicos a quererem pôr a mão no pote e, digamos, à manjedoura do Estado em força,
tudo o que forem empecilhos, no ponto de vista deles, a esses investimentos, e mais uma vez digo, investimentos deles com o nosso dinheiro, eles estão a tentar limpar. E, de facto, a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, que se impede determinado tipo de projetos, estão a tentar desvalorizá-la. A chamada Reserva Ecológica Nacional já deixa de ser reserva quando não interessa. A Reserva Agrícola, a mesma coisa. Ou seja, sempre que haja necessidade de limpar qualquer empecilho para os grandes negócios que eles querem fazer de qualquer maneira e de forma completamente abandalhada, eles tentam impedir. E é esta alteração que agora o Governo vem propor ao Parlamento de funcionamento do Tribunal de Contas tem a ver com isso. Há realmente o fim dos vistos prévios, mas essa não é para mim a questão mais importante. Para mim o que é verdadeiramente grave é que o Tribunal de Contas vai ter a possibilidade de fazer fiscalização sucessiva numa série de projetos. E não havendo nem fiscalização prévia nem sucessiva, vai andar tudo em roda livre. As contas públicas vão andar em roda livre, as finanças públicas vão ser pouco tuteladas, além de que depois a própria responsabilização dos agentes políticos vai ser reduzida. Então, sem visto prévio, sem fiscalização sucessiva e sem responsabilizar quem toma as decisões, estamos à espera de quê? E, nesse sentido, a desvalorização que o Governo, e sobretudo o Parlamento, porque aqui não é só o Governo, os vários partidos estão alinhados nesse sentido, esta desvalorização da tutela do Tribunal de Contas sobre um conjunto de projetos só pode acabar mal e vai-se gastar mal dinheiro, porque os vistos prévios, diga assim a boa da verdade, traziam alguma burocracia a alguns processos, é verdade, mas se os vistos prévios tiveram tanta intervenção em tantos processos, é porque as coisas estavam mal. Portanto, não é acabar com os vistos prévios que se resolve o problema. É talvez acelerar e agilizar a forma de funcionamento, até porque, obviamente, hoje há meios informáticos que permitem uma agilização entre o Tribunal de Contas e uma qualquer Câmara. E creio que alguns deles, professor, desculpe incomodar, creio que alguns deles nem sequer são coisas por demais. É só contratos mal redigidos. Nem sequer são questões de corrupção. Mas são questões de incompetência, não é? Porque o contrato deve estar bem redigido, especialmente quando falamos de dinheiros públicos. É assim, na Europa há tribunais de contas que têm o regime muito mais rigoroso de visto prévio, como acontece na Itália, por exemplo, e há países que têm sistemas mais ágeis. Quanto a isso, enfim. Agora, o que verdadeiramente é importante, o fim de determinados vistos prévios para determinados montantes, não vejo daí qualquer problema. O fim dos vistos prévios desta forma tão exagerada, acho problemático. Mas para mim o que é mais grave é que deixe de haver visto prévio, fiscalização sucessiva e controle, sobretudo, nos responsáveis que tomam as decisões. Isto vai aligeirar e abandalhar um conjunto de investimentos, em particular no momento em que vai andar dinheiro a jorrar em força e, portanto, isto pode gerar um carrossel de corrupção, como já aconteceu anteriormente, mesmo até com mais rigor. E por isso eu temo que haja muito dinheiro mal gasto, muito dinheiro desviado, muito dinheiro desbaratado e muito dinheiro roubado aos contribuintes portugueses. Professor, por outro lado, e uma vez estamos a falar em tribunais, continua a saga dos juízes para o Constitucional. Eu não sei como abordar esta questão, porque se de facto são os partidos que determinam a escolha desses juízes ou não, de alguma forma parece também que o Parlamento não olha a justiça ou não olha para a justiça de uma forma séria e não se vê grande vontade de uma reforma profunda que tanta gente diz que seria necessária. Eu acho que, pegando na questão que coloca do Tribunal Constitucional, eu acho que o Tribunal Constitucional não devia existir, ponto final. E a prova provada que não devia existir é a forma difícil como tem sido nos últimos tempos a escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, porque Chega quer um, o PS quer outro, o PSD quer dois, ou seja, no fundo andam ali, digamos, a trocar cromos quem mete mais juízes no Tribunal Constitucional, o que quer dizer que, de facto, os partidos querem influenciar o Tribunal Constitucional. Então, se os juízes, nos termos da lei e da Constituição, se os partidos nomeiam juízes que lhes são afetos, quer dizer que já não são juízes completamente independentes. E o Tribunal Constitucional deve ser efetivamente independente. A função principal do Tribunal Constitucional tem uma função supletiva, que não é tão importante, que é o Tribunal Constitucional funciona como tribunal eleitoral de recurso.
e bem. Mas, enfim, isso, durante o período das eleições, isso pode, obviamente, ser assumido por um tribunal de comarca, em última análise. Mas a sua função mais nobre, que é avaliar da constitucionalidade das normas, deve ser feita de uma forma completamente independente. E, portanto, para ser de uma forma completamente independente, não pode ser um tribunal de partidos, porque, naturalmente, que haverá sempre uma tendência de alinhamento doutrinário entre os juízes mais à direita, mais à esquerda. Portanto, para avaliar da constitucionalidade, devem ser juristas, constitucionalistas e juízes que percebam da matéria. Pelo que a existência de um Tribunal Constitucional nomeado por partidos, acaba por ferir até o princípio da separação de poderes. Diz a Constituição Portuguesa que os poderes executivo, legislativo e judicial devem ser interdependentes e independentes, e, portanto, e autónomos. Não sei agora citar de cor o artigo que o refere, mas, portanto, tem que haver uma interdependência, mas, sobretudo, uma independência e uma autonomia de cada um destes poderes. Se o Tribunal Constitucional depende do poder, que está na área do judicial, depende do poder legislativo, já não é completamente independente. Há aqui, digamos, uma incongruência constitucional, do meu ponto de vista, e, portanto, o ideal seria acabar de vez com o Tribunal Constitucional. E no momento em que se acabasse com o Tribunal Constitucional, uma secção especializada do Supremo Tribunal avaliava a constitucionalidade das leis, porque não faz muito sentido uma lei ser constitucional ou inconstitucional e eu achar que é constitucional ou inconstitucional conforme sou do PS, do PSD ou do Chega. Isso não faz sentido. Sim, mas que é o que acontece neste momento. Até porque há uma batuta, não é? E a batuta é a Constituição. Portanto, eu fico mais satisfeito e mais tranquilo se houver um constitucionalista, e neste caso um colégio de constitucionalistas, que analisem a constitucionalidade das leis, sejam eles de que partido forem. Para além do Tribunal Constitucional, também você gostava de acabar com... Qual é aquele? Com várias coisas, Conselho Económico e Social. E o outro em que o Presidente se reúne com aqueles... Aqui como é que se chama? Não sei o que é de Estado? O Conselho de Estado, exatamente. Não é? Também eu acho que era bom para a democracia. Era bom para a democracia portuguesa, digamos, acabar com estes órgãos, que são inúteis e até perversos. Se fossem só inúteis, já seria mau. Mas são até perversos, que é claramente o Conselho de Estado, que não serve para rigorosamente nada. É um órgão dito de aconselhamento do Presidente da República, mas nos dias de hoje o Presidente da República aconselha-se com quem ele quiser. É algum chat GPT. Não, mas o Presidente da República... Ridicularizar, porque há quem... Sei lá. O Presidente da República está numa posição em que, obviamente, se aconselha com quem entender, quando entender, dependendo das matérias que estão sob a sua análise. Portanto, não faz sentido haver um conselho de sábios que aconselhe o Presidente da República. Isto, nos dias de hoje, não faz qualquer sentido. O Comitê Económico e Social também não faz sentido porque é um conjunto, é um órgão corporativo. Portanto, tem realmente um presidente e tem assento alguns membros do governo, que têm tutelas de uma série de áreas, mas, no fundo, depois, quem está representado no Comitê Económico e Social são os sindicatos, as entidades patronais, as misericórdias, as IPSS, as associações X, Y e Z, a Associação do Comércio, a Confederação do Comércio. Ou seja, ali estão representadas uma série de corporações, peço desculpa, e as corporações defendem os seus interesses, o que é legítimo, mas em democracia não vejo muito interesse em haver um órgão com dignidade de Estado para representar o que era antigamente, no tempo de fascismo, a Câmara Corporativa. Portanto, Conselho de Estado, Comitê Económico e Social e Tribunal Constitucional podiam acabar, que não se perdia nada. Agora já temos aqui alguns milhares ou milhões em poupança, se calhar, mas fica essa proposta. Queria começar a terminar, ainda temos 6 minutos sensivelmente da nossa conversa, com um momento que eu achei paradoxal, é que a semana passada, ou no início desta semana, não tenho a certeza, António Costa, no exercício das suas funções de presidência, não sei o quê, na Europa, muito preocupado com o estado da habitação e que não pode existir países em Portugal, como Portugal, onde os jovens não têm acesso a... A minha pergunta é, existem seres humanos que são capazes de se desacoplar completamente da sua história política e das suas responsabilidades para dizer coisas dessas como se não tivessem responsabilidade nenhuma nos factos?
Sabe que está a dizer isso e António Costa realmente, enfim, teve a governação que teve, foi eleito legitimamente e, portanto, não põe em causa a sua legitimidade. A forma como saiu foi uma forma um pouco atribulada e triste, enfim, saiu na sequência de um conjunto de casos e casinhos, como na altura se dizia, mas casos e casinhos e casões de corrupção, como é recordar que António Costa se demite, porque encontraram no seu gabinete 75 mil euros em dinheiro, que até hoje ele não soube justificar ou não quis justificar. E, portanto, se no seu gabinete havia tanto dinheiro em nota, em dinheiro vivo, algo de estranho ali se passava, e está por explicar isso. O povo português tem direito a saber por que razão, naquele local, na presidência do Conselho de Ministros, havia tanto dinheiro em notas. Não faz sentido. Pelo menos não tem nenhuma explicação que eu acho aceitável. Mas o que é engraçado é que alguns dos primeiros ministros portugueses não só não resolvem os problemas em Portugal, como depois acabam por fugir para outro tipo de cargos. E estou a pensar não só nele, estou a pensar em Durão Barroso, que também, entretanto, vai para Presidente da Comissão Europeia, já sem falar de Guterres, que achava que isto era tudo um pântano e vai para as Nações Unidas. Ou seja, governar em Portugal está visto que não está fácil, por um lado, não é? Porque se uma pessoa é primeiro-ministro e foge para outro cargo qualquer, é mau sinal, mas, sobretudo, isso revela grande incapacidade. Mas é uma boa prancha de lançamento, pelos vistos. Eu não sei, então, mas o que é que os outros veem em nós que nós não vemos e corremos com eles, por assim dizer? É esse paradoxo que eu não consigo atingir, não é? Mas essa é uma bela questão, que é porque é que tanto o primeiro-ministro português acaba por fugir do cargo de primeiro-ministro? Das duas, uma. Ou porque, de facto, não consegue implementar um projeto que tenha para a governação de Portugal, porque não consiga, no fundo, nós, não é por acaso, temos uma tradição de mau governo. Temos uma tradição de mau governo porque os governantes não têm tido capacidade de fazer uma boa governação. E não têm tido porque não sabem liderar, porque não conseguem, ou por uma outra razão, que julgo que é talvez a mais estruturante e mais importante, e por isso até vão acabarmos com isto, que é o poder político está capturado pelo poder económico. E com o poder político capturado por um poder económico, mesmo aqueles que são bons governantes e que fazem coisas bem feitas, enfim, eu falei de Guterres e, em abono da verdade, devo dizer que ele fez coisas fantásticas, nomeadamente o ensino pré-escolar, o próprio rendimento mínimo garantido, com todos os seus defeitos, foi uma grande medida tomada naquela altura, só que, entretanto, quem faz isto, ao fim de algum tempo, diz que vive num pântano. Qual é um pântano? É o pântano do tráfico permanente de influências entre o poder político e o poder económico, que este é que é, digamos, o ovo da serpente, para falar do filme do Bergman, da corrupção, que é o tal problema dos facilitadores. No dia em que deixar de haver facilitadores e quando o poder político deixar de estar capturado pelo poder económico, nós aí podemos ter, de facto, bons governantes que depois não tenham que, para fazer carreira, fugir para outras paragens. Isso mostra, de facto, também as limitações daquilo que se pode chamar de democracia. Mas a verdade é que a democracia não acaba de um dia para o outro. A democracia vai-se erudindo, como se fosse as ondas a bater numa determinada falésia. Acho que temos que começar a dar atenção também a isso. A democracia está-se a perder quando há mais poderes fáticos não democráticos do que poderes verdadeiramente democráticos. Quando um conjunto de questões na Constituição deixam de ser respeitadas e cumpridas, ou não foram cumpridas nunca, é sinal que o poder democrático não está a funcionar, ou pelo menos está a perder-se para outro tipo de poderes. Sabe, eu tenho uma grande esperança no trabalho do novo Presidente da República. Eu apoiei-o enquanto candidato e espero que ele tenha uma legitimidade que nunca ninguém teve. Enfim, desde o tempo de Dom Afonso Henriques, nunca ninguém teve tantos votos em Portugal para ser eleito, fosse que fosse. Portanto, é o português que em toda a história mais votos teve na sua mão, no seu regaço, se posso usar a expressão, e ele tem obrigação, com o mandato que tem, de melhorar o funcionamento e a qualidade e a seriedade da democracia portuguesa. Eu estava quase a começar um outro programa, porque aí já teria que perguntar se o Presidente também ter um plano para o país não é uma interferência na área governativa. O Presidente tem os poderes bem definidos e o Presidente, nas questões que achar estratégicas, graves, prementes, Saúde, pode inclusivamente, por exemplo, seja o que for, a corrupção existente em Portugal, pode inclusivamente convocar de forma extraordinária o Parlamento. O Presidente não tem intervenção executiva permanente, diária, cotidiana,
Mas naquilo que for verdadeiramente importante, o Presidente pode a intervir. capacidade de influenciar. Para além de funções Claro. que lhes são atribuídas pela própria Constituição. Professor Paulo de Moraes, Presidente da Frente Cívica e, se me permite voltar a dizer, já um amigo do nosso verdade, programa. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, reveja esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube, faça a partilha, vá até às nossas redes sociais. O seu comentário e o seu gosto ajudam a chegarmos mais longe. A mim resta-me agradecer a sua presença, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã à mesma hora. Obrigado.